Aproximadamente 150 milhões foi o que o Palmeiras gastou para repatriar Vitor Roque, doravante a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Palmeiras, que já havia feito a negociação mais cara entre clubes brasileiros, tirando o Paulinho do Atlético Mineiro, agora supera o Botafogo, que no ano passado tinha aí esse prêmio, né? Esse título de contratação mais cara da história com o Thiago Almada. E agora Vitor Roque, vindo do Barcelona, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A gente vai trazer o ranking das equipes que mais investiram nessa primeira janela no futebol brasileiro. E olha, quantias, cifras recordes. Mais de 1 bilhão e 700 milhões investidos nessa primeira janela de 2025. Vamos falar sobre isso, o impacto que o Vitor Roque pode gerar no Palmeiras e o impacto que esses jogadores contratados podem gerar, principalmente no top 4 aí dos clubes que mais gastaram. Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e o Santos. Sabia disso? O Santos também está nessa lista. Bom, mas antes eu peço a você a inscrição, o like, comente aí sobre as contratações, o que você achou da contratação do Vitor Roque, vai dar certo no Palmeiras, não vai dar a volta por cima, enfim, vamos lá, o que você pensa da contratação do garoto Vitor Roque de 20 anos, que brilhou muito com o Atlético Paranaense e também nas categorias de base da seleção brasileira, do Cruzeiro, enfim, vamos lá, vamos falar de futebol? Ontem o Palmeiras se classificou com muita tranquilidade diante do São Bernardo, 3-0, sem qualquer ressalva, né? O Flamengo venceu o Vasco, um jogo mais pegado, mais difícil, todavia que praticamente selou a classificação do Flamengo para a final, já era muito favorito. O Vasco, de certa forma, competiu, mas não foi o suficiente para vazar a equipe rubro-negra. Hoje tem mais jogos, tem Corinthians, tem Santos, tem São Paulo, tem Fluminense, muitos jogos, tem final do Campeonato Mineiro, enfim, a gente vai acompanhando aqui, o Bahia jogou ontem, o Vitória também, Lucas Alter, olha ele aí, hein? Lucas Alter, o grande nome da final da Supercopa do Brasil, fez o seu primeiro gol com a camisa do Vitória, vai brilhar muito lá no Vitória, vai ser um leão com a camisa do Vitória, mas estamos aqui para falar de janela, mercado, janela de transferências e números recordes, vamos lá. Primeiro, destacar aqui, a janela de 2025, as primeiras janelas, elas nunca tendem a ser muito agressivas. Mas uma coisa a Leila Pereira garantiu, e ela assumiu isso, né? John Textor entrou na minha cabeça. Ela quase assumiu isso quando disse que o Botafogo de 2024 impulsionou o Palmeiras de 2025. Os gastos do Palmeiras em 2025 são impulsionados pelo Botafogo de 2024. Isso porque o Palmeiras acabou tendo o Botafogo como seu algoz na temporada, eliminou o Palmeiras da Libertadores e deixou o Palmeiras sem o título brasileiro. Na temporada 2023 foi o contrário. A Leila Pereira entrou na cabeça do John Textor, que gastou quantias, cifras, recordes no Botafogo em 2024. Isso acontece, é o mercado, né? Quando você vê um rival brilhando muito, se você tem condição financeira, planejamento, você vai lá e tenta repor isso investindo, né? É o que o Palmeiras está fazendo. Fez duas movimentações muito arrojadas no mercado. A primeira delas, como eu falei aqui, é do Paulinho, que é uma contratação de cifras recordes no cenário nacional. Entre clubes nacionais é a contratação mais cara da história. E agora o Palmeiras ultrapassa o Botafogo, que com o Thiago Almada tinha esse status de contratação mais cara do futebol brasileiro. Vitor Roque ultrapassa as cifras de 150 milhões e o Palmeiras, com um contrato de 5 anos, tem Vitor Roque, jogador que brilhou no Atlético Paranaense. E só. Vamos falar aqui a verdade. Vitor Roque tem tudo para ser um grande jogador no Palmeiras. O Vitor Roque foi um grande jogador de seleção brasileira sub-20, divisões de base, jogou muita bola no Cruzeiro, chamou muita atenção. Jogou até no Cruzeiro, algumas partidas, né? Tem até 6 gols no Cruzeiro, profissional.
chamou a atenção, o Atlético Paranaense foi lá, fez a movimentação, trouxe o Vitor Roque. O Vitor Roque jogou muita bola no Atlético Paranaense. Anotou 28 gols no período que esteve lá. E aí, movimento mais óbvio, né? Europa. Mas na Europa foi uma decepção. No Barcelona, em 16 jogos, apenas 2 gols em jogos simples, né, em campeonatos menores. Tanto que o Barcelona noticiou, né, na verdade, um jornal espanhol, ontem, disse que foi um alívio econômico para o Barcelona se livrar de Vitor Roque. As palavras foram exatamente essas, né? Vitor Roque, nas mãos do Xavi, não conseguiu se destacar, não conseguiu superar a concorrência interna, aí tem aquele papo de adaptação, tal, que é real mesmo, né? Tem jogador que vai muito jovem e não se adapta, e foi o caso do Vitor Roque. Não brilhou, não deixou saudades. O Barcelona empresta o jogador por Real Betis, que tem um rendimento um pouquinho melhor, né? Nada de protagonista, mas deixou lá 7 gols. 7 gols com a camisa do Betis. Também não é muita coisa, não vai deixar tantas saudades no Real Betis. Eu acho que a contratação do Vitor Roque, ela se assemelha muito ao movimento que o Botafogo do John Textor fez com o Luiz Henrique. Curiosamente, o Luiz Henrique também estava jogando no Real Betis. Só que o Luiz Henrique, ele era um jogador de destaque no Betis. Ele vinha sendo o jogador com o maior número de assistências, o jogador com o maior número de dribles certos na liga, né? O Vitor Roque passa longe de ter os números que o Luiz Henrique tinha na passagem dele pelo Betis. Pelo menos nos últimos momentos do Luiz Henrique no Betis, vinha sendo um jogador de grande destaque. Só que o Betis precisava pagar contas, né? E quem precisa pagar contas precisa vender jogador. Isso acontece até em clubes europeus. Tá? No caso do Vitor Roque, o Real Betis não tinha nada a ver com isso, porque quem tinha que vender, quem queria vender era o Barcelona. Tá? E o Palmeiras precisava dar uma resposta ao seu torcedor diante da temporada ruim em 2024, sem títulos nacionais, sem títulos internacionais, tendo em vista os últimos anos palmeirenses, foi realmente o pior. E o Palmeiras responde, né? Tanto que o Palmeiras, na primeira janela de 2025, é o time com maior investimento. É o time que mais desembolsou, que mais gastou, seguido do Botafogo. Eu vejo muitos jornalistas comparando a movimentação financeira e o nível dos jogadores. E aí vi a turminha da UOL, né? Essa turma que sempre está protagonizando bestiais frases, né? Coisas assim de outro orbe, né? Que desafiam a inteligência comum, dizendo que Vitor Roque e Paulinho era uma dupla de muito mais impacto que Luiz Henrique e Thiago Almada. Bom, não podemos falar isso porque Paulinho sequer jogou. Paulinho está machucado. O Palmeiras contratou um jogador machucado, com um histórico de lesão que preocupa muito, né? Mas que é um jogador tecnicamente acima da média. Tanto que no Atlético Mineiro foi um cara que desequilibrou enquanto teve perna para jogar. O Vitor Roque brilhou no Atlético Paranaense, mas nas oportunidades que teve no futebol europeu, no Barcelona não existiu, no Betis melhorou o desempenho, né? Não dá para dizer que também foi um fracasso no Betis, não foi. Agora, o parâmetro Vitor Roque e Luiz Henrique, acho que está muito parecido, né? Tá muito parecido. Paulinho e Thiago Almada não se compara, né? O Thiago Almada foi campeão de Copa do Mundo, né? Qual foi a Copa do Mundo que o Paulinho e o Vitor Roque conquistaram? Nenhuma. Então você trazer um jogador campeão de Copa do Mundo, um jogador que era visto como o substituto do Messi, se vai ser ou não vai ser, o fato é que o Thiago Almada foi o camisa 10 da Argentina nas Olimpíadas, o Thiago Almada é convocado constantemente para a seleção argentina, ao contrário do Vitor Roque e do Paulinho. Então não existe comparação técnica entre Thiago Almada e Paulinho e Vitor Roque. A diferença é abissal. E Luiz Henrique, comparando aí com o Vitor Roque, eu acho que
os dois chegam num momento muito parecido, muito parecido. Vejo o Luiz Henrique no momento melhor lá no Betis do que o Vitor Roque. Mas, tecnicamente, são dois jogadores que têm muito potencial para desequilibrar. Essa história de ficar comparando, então isso é uma imbecilidade danada, né? Mas eu acho que o Palmeiras larga na frente aí nessa primeira janela com contratações muito boas, isso quando o Paulinho jogar. Tá? Por enquanto, o torcedor do Palmeiras vai de Flaco Lopes, vai de Facundo e aproveita os últimos instantes do Estevão. Essa contratação do Vitor Roque nada mais é do que uma reposição para o Estevão. Tá? Estevão é 50% do time do Palmeiras. Para nós observarmos como esse time do Palmeiras enfraqueceu ao longo dos anos na mão do Abel Ferreira. Porque o Palmeiras nunca foi dependente, por exemplo, do Endrick. Nunca foi dependente do Endrick. Tecnicamente, o Estevão é melhor do que o Endrick. Tecnicamente, o Estevão desequilibra mais do que o Endrick. Ah, mas o Endrick fazia gol em jogo grande. O Estevão só faz gol contra o Cuiabá, contra o São Bernardo, contra o 15 de Jaú. Bom, isso aí a gente pode pegar números, né, e comparar. Mas a grande verdade é que o Palmeiras sem o Estevão é um time estéril. E com o Estevão tem mais possibilidades ofensivas. Se nos jogos grandes ele some ou aparece ou desaparece, tá, isso aí tem que pegar números e comparar. Mas a grande verdade é que o Palmeiras vai perder aí 50% da sua capacidade técnica com a saída do Estevão. E eu não sei se o Vitor Roque, num curto prazo, vai conseguir ser para o Palmeiras o que o Estevão é para o Palmeiras. Bom, vamos ver. Só o tempo dirá. Top 4 na janela de transferência. Falei, o Palmeiras lidera, seguido pelo Botafogo. Para o Palmeiras, muito claro que o impacto de Vitor Roque e Paulinho, quando estiverem jogando, tende a ser um impacto razoável, um impacto bom. Tende a ser. Né? O que os jogadores fizeram nas suas carreiras, tende a ser. Tá? Agora, e os milhões que o Botafogo gastou? Eu vou tirar o Wendel, né, dessa contagem, porque o Wendel só chega na segunda janela, tá? Se colocar o Wendel, o Botafogo consegue até ultrapassar o Palmeiras, mas eu não vou colocar o Wendel porque o investimento foi feito, mas os frutos só serão colhidos na segunda janela. Então, para o que o Botafogo gastou, por volta aí de 380 milhões, né, tirando o Wendel nessa primeira janela, com jogadores que estão no elenco, só o Santiago Rodrigues pode ser o ponto de desequilíbrio técnico. Então, para um clube que foi segundo colocado em gastos na primeira janela, não há nenhum impacto imediato, técnico, a não ser o que a gente espera, isso é uma expectativa, da mesma forma com o Vitor Roque e com o Paulinho. No Santiago Rodrigues, que é um jogador que estava atuando em altíssimo nível na MLS, um jogador que chamou a atenção de vários outros clubes, milionários também pela América do Sul, como o Estudiantes de La Plata. O próprio Santos tentou atravessar a negociação com o Santiago Rodrigues. Enfim, é um jogador que pode desequilibrar. Os outros que o Botafogo trouxe, eu não vejo com esse potencial para chegar e falar assim, nossa, valeu a contratação. O Arthur eu vejo um jogador bom, mas que não vai desequilibrar. Pelo menos não vejo o Arthur com esse potencial de ser um ponto de desequilíbrio como foi o Luiz Henrique no ano passado para o Botafogo. Defensivamente, talvez o Jair venha a ser a grata surpresa da janela. O Botafogo gastou muito dinheiro no Jair e eu vejo potencial no Jair para ser aí uma boa surpresa nessa primeira janela no Botafogo nesse início de temporada, né? Acho que tem muito a evoluir. No mais, Botafogo com muitas apostas, né? Juan Cruz, Elias Manuel, acho que o David Ricardo, Léo Link, acho que muito mais apostas do que realmente jogadores que vêm para desequilibrar, né? O tempo vai dizer também, vamos lá, não vou aqui queimar jogador nenhum, mas o tempo vai dizer que jogador vai render o esperado nas cifras gastas, né? Terceiro foi o Atlético Mineiro que fez movimentos também, de certa forma, ousados no mercado nacional. Pegou o Júnior Santos, estava no Botafogo, foi destaque em 2024. A questão é que o Júnior Santos já se machucou, vai ficar aí mais ou menos 2 meses parado.
O Coelho, né, o Atlético Mineiro tirou o Coelho do Atlético Paranaense, rebaixado para a Série B, o Atlético Paranaense tinha que se desfazer dos seus jogadores, né? Canóbio para lá, Coelho para cá. E o Rony, que o Palmeiras simplesmente quis dispensar para qualquer clube, pode levar. Paga o que tem que pagar, leva porque a gente não quer mais. Então o Atlético Mineiro fez alguns movimentos, que eu não vou dizer que foram arrojados nem ousados, porque na verdade contou muito com a boa vontade dos clubes de querer vender, né? O Botafogo quis vender o Júnior Santos, porque sabia que o Júnior Santos estava com problemas físicos, tanto que se machucou e está parado 2 meses. O Palmeiras quis vender o Rony, porque o Rony tem problemas técnicos, já não conseguia competir no Palmeiras, e o Atlético Mineiro está fazendo valer a contratação do Rony. Mudou de ares, o Rony está jogando bola. E o Coelho, que é bom jogador, nada extraordinário e tal, e tinha que sair do Atlético Paranaense, que o Atlético não ia conseguir manter o valor dos jogadores que estavam lá na Série B. Então, alguns movimentos também importantes do Atlético Mineiro que o colocam aí na 3ª colocação, e outro é o Santos, que praticamente renovou o seu time. Tiquinho Soares, Tassiano, Neymar, Roleiser, enfim, vários outros jogadores que o Santos adquiriu e sendo aí top 4 em investimento no mercado nacional. Quem diria? Quem diria? O Santos, que estava aí vendendo o almoço para comprar a janta, conseguindo, de que forma, não sei, mas o Abel Ferreira tem criticado muito. E olha, a gente vai falar aqui sobre o fair play financeiro que foi aprovado pelos clubes e tal, e muita gente achando que as SAFs que vão se dar mal, tal, passa longe disso, tá, gente? Passa muito longe. Quem vai se dar mal, por exemplo, são clubes como Corinthians e Santos. O presidente do Cuiabá soltou os cachorros, o Abel ontem na entrevista coletiva, soltou os cachorros para clube que compra jogador e não paga, que tira jogador do clube rival e não paga. Pois é, a gente vai dedicar aqui um bloco para fair play financeiro, que clubes estão ameaçados pelo fair play financeiro. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço a todos vocês, um excelente domingo e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.